Vou voltar agora ao vivo com a Maria Maciel, porque o que a gente quer saber agora é o seguinte: o que fazer quando se deparar com uma pessoa em surto psiquiátrico? Para quem a gente liga? A quem a gente pede socorro para poder resolver o problema? Acho que essa é uma grande pergunta que fica no ar. Maria Maciel. Pois é, Wilson, realmente uma situação bastante complicada, né? E olha só, para você ter uma ideia, isso é mais comum do que a gente imagina, viu? Eu tô aqui na sede do SAMU e o que eu fiquei sabendo aqui, a informação é que todo dia são atendidas pessoas com algum tipo de surto aqui nas ruas da capital. Quem vai conversar comigo aqui a respeito disso é o médico regulador aqui do SAMU, João Paulo Lopes, que vai explicar para a gente um pouquinho o que fazer, né? Primeiro, o que a gente pode identificar, né? Explicar como sendo um surto. Boa tarde. Boa tarde a todos. O surto psiquiátrico, ele envolve uma desconexão do indivíduo com o ambiente que ele se encontra. Ele pode escutar vozes, ele pode ver objetos e ver coisas, ele pode deduzir que alguma pessoa está ameaçando a ele. E isso pode causar um transtorno muito grande no ambiente que ele se encontra, porque ele perde algumas capacidades de julgamento. E aí ele acha que está despido, que ele pular em algum objeto ou que ele até mesmo agredir algo seja algo aceitável para ele. Então isso é importante que as pessoas que estejam observando essas pessoas com comportamentos anormais mantenham a calma diante de uma situação como essa. Agora, o que fazer? Liga para quem num momento como esses? Exatamente. O SAMU ele faz o atendimento pré-hospitalar dos pacientes com transtornos psiquiátricos, tá? Nós enviamos uma viatura junto com o apoio da Polícia Militar para a segurança da equipe e para a segurança dos demais que se encontram no ambiente. Se esse paciente psiquiátrico está oferecendo um risco imediato com uma arma branca, com um revólver ou com algo que possa agredir imediatamente a pessoa que esteja próxima, nós orientamos sair de perto do local e ligar imediatamente para a Polícia Militar, sabendo que vai um apoio também do SAMU para fazer uma contenção de segurança sem agressão, que é um dos treinamentos que nós realizamos aqui com os profissionais que se envolvem com esse tipo de ocorrência, na busca de uma segurança para o paciente, porque é um momento muito tenso e que requer um cuidado muito grande para que aquela pessoa ela não se torne, não tenha um ato de violência contra ela que possa piorar aquele quadro que já se encontra bem depreciado. Agora, doutor, a gente sabe que o SAMU às vezes demora um pouquinho para chegar, por conta até dependendo de onde é o local. Nesses primeiros minutos, né, quem está ali ao redor, o que pode fazer? Exatamente. Se aquele paciente ele se encontra, botar uma situação que já foi relatada, ele se encontra despido em via pública, tentar manter algum contato, né, verbal e no olhar com ele, manter a calma, falar em um tom baixo, tentar oferecer uma roupa, um lençol ou algo do gênero, porque a gente sabe que na ampla maioria dos casos se trata de um transtorno psiquiátrico quando você observa uma pessoa despida andando na rua e despreocupada com o ambiente. Tentar manter a calma, pedir para uma segunda pessoa ligar já para o serviço do SAMU ou para o apoio da Polícia Militar, se for o caso, e que tentar manter a calma em avaliar a cena como uma situação de uma doença e não de um potencial agressor para a pessoa, tá? O que a gente verifica, só interrompendo algumas situações, que as pessoas, na intenção de segurar, né, de fazer com que aquela pessoa pare, acaba assim, tem como estimular ainda mais essa agressividade, às vezes, da pessoa, que ela vai querer se defender também? Isso. O paciente que tem um transtorno psiquiátrico, ele tem uma situação de que todas as pessoas que estão ao seu redor, ou algumas delas, são potenciais agressores. Então, o contato verbal com o olhar de forma calma, num tom baixo, você pode tentar controlar aquela pessoa, pedir para aquela pessoa sair dali da via pública, pedir para ela se sentar, que a pessoa traz um lençol, vai cobri-la com um lençol, tá? E tentar manter a calma, porque quando a gente não recomenda a abordagem individual para conter aquele paciente, porque o paciente em surto, ele vai avaliar aquela pessoa como um potencial inimigo, digamos. Então, todo cuidado é importante nesse cenário, certo? E assim, evitar de qualquer forma levar à agressão, porque a gente tem que saber e reconhecer
como sociedade, que aquela pessoa está passando por um problema psiquiátrico. Ali é um momento crítico da vida daquela pessoa que a gente tem que tentar ajudar e não piorar o cenário com agressão, com palavras de ordem ou algo que possa piorar aquele cenário que já é um cenário bastante nervoso, como a gente chama. E mesmo uma pessoa que não tem problemas psiquiátricos, né, aparentemente, pode vir a surtar por conta de algum problema, alguma situação? Você tocou num ponto bem importante. Os casos aumentaram mais de 60% dos transtornos de ansiedade pós-pandemia, que podem ser surtos que acontecem sem ter tido um surto anterior. Em vias públicas, em situações de ônibus, tá? O paciente está no ônibus, ele começa a ter tudo requer um gatilho. Esse gatilho pode ser um estresse familiar, uma perda familiar, uma situação de emprego. Tudo isso pode se tornar um gatilho para que aquela crise psiquiátrica se instale naquele momento. Então, todo cuidado nessas observações, nesse cuidado para lidar com o paciente. Ele não precisa ser um paciente que já era psiquiátrico, ele pode sim ter um surto psiquiátrico, um surto de um transtorno de ansiedade, uma mudança comportamental brusca que requer um cuidado do atendimento pré-hospitalar junto com o apoio da polícia. Tá certo. Muito obrigada, então, pelas informações, esclarecimentos importantes, então, desses cuidados, né? O que fazer nesse momento que você se depara aí com alguém que está tendo um surto aí psiquiátrico e você não sabe o que fazer. Então, são informações importantes, porque pode acontecer em qualquer local, na rua, e você pode estar próximo. E é como ele falou, você observar essa pessoa com cuidado, né? Antes de agir aí, querendo agredir a pessoa fisicamente. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria, excelente essas informações como prestação de serviço, mas para a gente concluir, aproveitando o doutor João Paulo aí, queria que você fizesse, ele está com um ponto, acho que ele está com o nosso ponto, ele deve estar me ouvindo. Doutor João Paulo, primeiro, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho. Doutor João Paulo, eu queria saber só o seguinte, é uma das dúvidas que pairam, inclusive, de várias pessoas que sempre nos pedem ajuda aqui quando acontecem casos como esse. Primeiro, as pessoas que tiverem cenas como essas, não só despido, mas pessoas que estão em surto, que estão numa situação complicada, para a gente ter certeza, ligando para o SAMU 192, o SAMU vai até o local, resgata essa pessoa junto com a polícia, se ela estiver agressiva, e para onde essa pessoa é levada depois que ela é resgatada pelo SAMU? Boa tarde. Boa tarde, isso, exatamente. Tendo a ocorrência aberta, ligado para 192, a pessoa liga para 192, nós tendo o recurso disponibilizado, nós enviamos uma viatura imediatamente, pedimos o apoio da Polícia Militar e esse paciente vai ser contida de uma forma segura, inclusive para o paciente, até o Hospital Portugal Ramalho, que é o hospital de referência de emergência, o pronto atendimento de porta aberta para essa situação, tá? Então, nunca é negado o serviço do SAMU nessas situações, uma vez que é uma situação crítica e que precisa de um tratamento especializado, uma vez que esse paciente está em surto psicótico, né? Ele não está no seu estado normal, ele está com a consciência alterada, então isso requer um atendimento rápido, até para que isso não evolua para um quadro mais grave, e essa é uma prioridade nossa quando se trata de atendimento pré-hospitalar. Doutor João Paulo, depois de contido, a polícia, enfim, se ele estiver agressivo, quais são os procedimentos? O quê? Uma injeção rápida para que ele possa acalmar aquele momento, enfim, como é que funciona isso? Quais são as ações, inclusive, dos médicos e dos socorristas nesse momento? Exatamente, ele é contido no ambiente da ambulância, junto com o apoio da Polícia Militar, ele é levado até o Hospital Portugal Ramalho, e lá é feito as medicações adequadas, os encaminhamentos e acompanhamentos necessários com o CAPS da região onde essa pessoa mora. A abordagem é feita através de uma ambulância para levar até o local. Por quê? A equipe especializada para fazer o atendimento de medicações é realizado dentro do Hospital Portugal Ramalho, onde existe o psiquiatra, inclusive o histórico de alguns pacientes que já deram outras entradas. Então, isso é importante, o médico ter o histórico do paciente, por isso que o atendimento é feito em ambiente hospitalar e o atendimento pré-hospitalar se responsabiliza pelo deslocamento, junto com o apoio da Polícia Militar, até a referência que é o Hospital Portugal Ramalho.
Perfeito, doutor João Paulo, excelentes explicações informando para a população como é que deve agir e muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e pelo trabalho também. Muito obrigado. Maria Maciel, muito obrigado também pela sua participação conosco aqui nessa reportagem importante como prestação de serviço. E agora nós conseguimos aqui, presta atenção, o vídeo do homem, tá? Esse homem acabou inclusive sendo morto, né? Com exclusividade aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, o momento das imagens dentro do mercadinho, que a gente não sabia ainda o que tinha acontecido. Veja o momento que ele entra, olha só. Começa a derrubar as coisas nas gôndolas, estava extremamente agressivo, olha só, diferente do que ele estava lá. Aqui é um funcionário que tenta contê-lo, fala com ele, ó, ele parte para cima, os dois entram em vias de fato e começam a se digladiar, né, um com o outro batendo, ó. Essa pessoa parece que conhece ele, tenta de uma forma mais tranquila dizer, calma rapaz, vamos, mas ele continua batendo, ó, e os dois vão se socando ali. Depois de toda a destruição que ele faz, as pessoas que estão no mercadinho correm, veja que a hora que ele vem já gritando, e aí as pessoas percebem que ele está realmente em surto, e ele começa então a derrubar os produtos que estão nas gôndolas, tentando quebrar as coisas. O funcionário ou o proprietário, não sei, vai até lá, fala com ele, rapaz, calma, não vai fazer isso não, e tenta dar um soco nele, ele devolve, os dois acabam se socando ali, né, lutando ali, entram em vias de fato, e o rapaz vai tentando conter de uma forma mais tranquila, mas vejam que o rapaz continua realmente bastante, eles brigam mesmo, né, enfim. É isso, né? E depois ele acaba então correndo, é aquela última imagem que nós estamos vendo, não sei o que aconteceu nesse início, e depois ele sai correndo e acabou então sendo encontrado morto com várias pancadas numa estrada próxima do local do mercadinho. Bom, tá aí então as imagens exclusivas aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta do que aconteceu dentro do mercadinho. Por isso que as pessoas correram e é por isso que ele acaba aqui, os dois entrando aqui em luta corporal, quer dizer, ele vai tentando. Vocês observam que o dono do mercadinho, o funcionário, tenta segurar ele, mas ele tenta bater, inclusive soca e briga e socos para lá, socos para cá, e a situação vai ficando cada vez mais complicada. Aqui é o momento que ele entra, derruba todas as coisas, faz um barulho enorme, gritando, todo mundo corre, as pessoas que estão chegando voltam, correm, e depois esse rapaz, que eu não sei se é o funcionário, ou se é um funcionário, ou se é o proprietário, vai tentar conversar com ele, porque ele é uma pessoa, parece que é conhecida, mas acabou tendo esse surto. E como disse o doutor João Paulo, depois da pandemia, o que tem de pessoas tendo surto por vários motivos, por desemprego, por desespero, pelos excessos, inclusive, de coisas que vem acontecendo e a gente tem vivido isso, os aumentos, a situação complicada de vida, né, a perda de um parente, isso acaba então dando um gatilho e acaba desenvolvendo esses surtos para pessoas que nunca tiveram problemas, não é? Enfim, tá aí então as imagens, infelizmente, com um final triste, porque ele acabou sendo morto. Não no mercadinho, ele saiu correndo e depois lá para frente acabou alguém pegando ele e batendo bastante e ele acabou morto. Infelizmente, uma pena.